Gente, vamos embora, vamos rapidamente comentar essa partida válida pela Libertadores. Dia de ontem, Flamengo Internacional, jogo no Maracanã. A torcida fez a festa bonita. 1-0 pro Flamengo, tá? Eu acho que o resultado. Ó, a gente pode ver essa partida sobre várias perspectivas. Do lado do Flamengo, a vitória sempre é bom. Você vai com uma vantagenzinha pro jogo da volta, ainda mais esse time do Flamengo que, que, que é estrelado, que tem qualidade, que tem protagonista. Se chegar no jogo da volta, por mais que seja fora de casa, com uma vantagenzinha, os caras é uma delícia, né? Porque aí você joga mais tranquilo. Os caras já jogam tranquilo. Os caras já jogam fácil. Uma vantagem, joga mais tranquilo ainda. Tem o lado, ainda sobre a ótica da vitória, tem um lado mais pessimista, digamos assim. Não digo nem pessimista, mas um lado mais triste, talvez, para o torcedor, que é tivemos a chance de fazer mais e não fizemos. Então pode, para alguns torcedores, eu acho que pouquíssimos, muito poucos, talvez fique essa sensação de que dava para ter feito mais e ter garantido a classificação. No lado do torcedor do Colorado, fica uma impressão boa. Boa, assim, ruim pela derrota, porque, claro, Beira-Rio não tem sido palco de grandes momentos pro Internacional, de grandes exibições, de grandes resultados, recentes no caso. Recentes, isso, tá? Deixar bem claro, recentes. Curtíssimo espaço de tempo recente. E você vir para esse jogo da volta com uma desvantagem de um gol é sempre muito ruim porque você começa pressionado e o Inter não é um time que tem se mostrado decisivo. Só que fica a boa impressão também de que é um time que tomou só um gol no momento mais delicado, que foi o primeiro tempo, tomou só um gol e no segundo tempo melhorou. Melhorou, subiu as linhas, pressionou, agrediu. Aí é que tá, não agrediu. Mas não correu grandes riscos também, já conseguiu emparelhar um pouquinho mais com o adversário, já forçou o adversário a pensar um pouquinho mais, né? Pô, já tem um pouquinho mais de dificuldade, já sofreu um pouquinho mais. Então, acho que passei aqui 4 pontos de vista, talvez de 4 perfis de torcedores. E a grande verdade é que a disputa está em aberto, né? O Flamengo, obviamente, que antes da bola rolar, a gente colocava e eu ainda coloco, né? Ainda mais agora com essa vantagem de um gol, coloco o Flamengo como uma pitada razoável de favoritismo pela questão de toda da diferença de grana das duas agremiações. E aqui não é menosprezando a história de ninguém, mas é a diferença de grana de cada um, né? O tamanho o valor do elenco, a capacidade de contratação, a estrutura, o que tem feito nos últimos anos no futebol brasileiro e internacional, se a gente pensar a nível de Libertadores. Então, são duas equipes que estão em prateleiras diferentes, a gente pode dizer assim, mas como a gente viu, o futebol, ele não é feito de prateleiras, ele não é feito de grandes estrelas, ele é feito da bola dentro de campo e dentro da estratégia do jogo e do perfil dos atletas e da intensidade, da mobilização dos atletas, uma coisa que talvez você fale, pô, seria impossível o Inter rivalizar com o Flamengo dentro de campo. Eles conseguiram, no segundo tempo mostrou que tem essa capacidade. Claro que combinado também com uma queda de intensidade da equipe rubro-negra, mas é inegável que o Inter melhorou bastante. Então, assim, repito, a gente fica ainda. Eu digo isso por mim. Eu ainda coloco um leve grau de favor. Um leve não, um razoável grau de favoritismo para o Flamengo, porque é a equipe que a gente já viu. Tem tido mais regularidade, o elenco tem mais opções, tem mais valor, tendo mais valor necessariamente tem mais qualidade. Acho que o Felipe Luiz hoje é um treinador que é um pouquinho melhor que o Roger hoje, né? Hoje, não estou falando que é para sempre, é perpétuo, mas hoje é um treinador que para mim está no patamar acima do Roger. Talvez muitos possam falar, mas também com esse time do Flamengo, é óbvio que ele ficou. Não sei, é a questão de repente, se invertesse os papéis, você diria a mesma coisa? Eu não sei. Eu posso dizer agora. Gente, eu não posso ficar confabulando aqui pensando no multiverso. Eu posso pensar agora e considerar que tantos treinadores passaram pelo Flamengo com um elenco estrelado que tem o Flamengo,
E muitos foram fracassados. Pensar um retrospecto recente aí, o Tite fracassou, o quem mais? Vitor Pereira fracassou, o de Sampaoli fracassou, o Paulo Souza fracassou. Então, a gente pega um histórico aí né, não muito longo, razoavelmente recente, a gente pega vários treinadores que mesmo com o elenco ultra qualificado do Flamengo, fracassaram. E o Felipe não está fracassando, muito pelo contrário, aliás, né? Muito pelo contrário. Claro que é um trabalho ainda em projeção, é um trabalho em andamento, mas mesmo com o trabalho em andamento, ficam-se as boas impressões. Como foi, é difícil comparar, claro, o ambiente, os jogadores à disposição, mas a gente só pode olhar o que é hoje, que o Roger é treinador do Inter e o Felipe Luiz é treinador do Internacional. E tentando comparar o máximo que dá, eu acho que o Felipe está num melhor momento, digamos assim, no melhor momento. Então, todos os fatores combinados, o Flamengo provavelmente tem um grau razoável de favoritismo, mas é aquela velha história. O Inter, uma camisa extremamente tradicional, vão ter aquela famosa ruas de fogo, que os torcedores colorados acendeu os sinalizadores. Parece que as ruas estão pegando fogo, né? Todos aqueles sinalizadores vermelhos, é uma coisa maravilhosa. E, e vai ajudar na mobilização dos atletas. Vamos ver o que vai acontecer. Claro que o Inter mostrou ter capacidade de bater de frente, mas mesmo conseguindo parelhar em alguns quesitos, não agrediu o Flamengo. E isso é uma coisa positiva da equipe rubro-negra, que estatisticamente pode até. Eu deixei aqui, ó. Pode até lembrar um pouco 2019, o ano o ano que o Flamengo foi campeão, né? Um dos anos que o Flamengo foi campeão, que a defesa do Flamengo era muito sólida. E eu acho que tem até aqui no final. Deixa eu ver se tá aqui no final. 30º jogo do Flamengo sem ser vazado em 2025, né? Então, você vê que são vários e vários jogos, partidas disputadas nessa temporada, e é o 30º em que o Flamengo não é vazado. Então, a gente já fica muito claro que é uma equipe que a questão defensiva ela é muito sólida, né? Aqui, ó. Mais importante que isso, sem ceder nenhuma chance de gol ao adversário. Neste ponto, o técnico, no caso Felipe Luiz, está sendo coerente. Ele sempre diz que ataque ganha jogos e defesa ganha campeonatos. Então, o Flamengo vai se encaminhando aí para uma estatística. Claro que a gente tem que aguardar para se comprovar, mas vai se encaminhando para uma estatística que eu concordo. Eu concordo. De que assim, ataque é mais legal, é mais entretenimento. Isso não tenha dúvida. E eu também sou muito a favor do futebol mais ofensivo, tanto que eu fico indignado quando se pratica o antigol, né? A lei do antigol, que é o caso dessas linhas do VAR que a gente vê no Brasil, esse pavor, essa aberração que a gente vê aqui no futebol brasileiro, que é ser antigol. Aquelas linhas claramente cheias de pixel que você não consegue determinar com precisão se está impedido ou não. Os caras preferem optar pelo impedimento porque os caras são anti-gol, eles não querem ver o espetáculo, né? Eles querem ver o contrário. Então, eu sou a favor do gol. Eu gosto de ver gol, gosto de ver bola na rede. E, e isso é entretenimento. Mas quem ganha campeonato é quem se defende melhor. Isso é inegável. Vamos lá, aqui ó, algumas palavras dos treinadores por Emanuele Ribeiro e Thiago Silva. Vou pegar aqui, ó. O problema é a expectativa que se gera em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada. Não é fácil. Vimos o Santos vimos o Santos vencer o Santos. Vimos o Santos vencer o Cruzeiro. O próprio Mirassol empatou com o Palmeiras fora. O Ceará não tem jogo fácil no Brasil. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos no Brasil é algo irreal. Claro que existem super equipes no mundo que conseguem fazer um campeonato extraordinário, mas o brasileiro tem muitos fatores externos que fazem as equipes oscilarem. Viagens, lesões, adversários, principalmente. Valorizo cada vitória e espero que o torcedor também.
Às vezes fica aquela sensação, até pelo momento o momento do Flamengo, o momento do Inter, tem alguns torcedores que ficam um pouquinho empolgados demais. E até vendo o resultado recente do Botafogo, goleando o Fortaleza, o Fortaleza do Renato Paiva, né? O ex-treinador. Fica aquela sensação de, cara, se eles conseguem, por que nós não? Pegando um adversário que está no momento de incerteza, um pouquinho é, 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 de falta de confiança, por que não? Tem alguns alguns torcedores que ficam um pouquinho mais empolgados, mas como disse o Felipe, é muito difícil. Claro que o Flamengo mesmo tem um exemplo recente, no caso do Jorge Jesus, o Flamengo de 2019, mas é uma situação muito atípica. É muito difícil. E essa questão das viagens é algo que custa muito. Né? O adversário, obviamente, te propõe um jogo que às vezes você não está esperando e dificulta. Só que a questão das viagens, né? Você tem que já pensar o próximo jogo, você tem que cadenciar, fazer a gestão do elenco de forma racional para que você tenha todos os atletas à disposição. O máximo de jogos possíveis, né? Para que você tenha a melhor regularidade possível e consiga disputar mais de uma competição. E na Libertadores não é diferente, né? Então tá aqui, palavras do primeiro tempo. Vou ressaltar, excelente. Fizemos um grande primeiro tempo. O plano de jogo funcionou perfeitamente. Tivemos muito volume para fazer o gol. Infelizmente, só fizemos um, ou felizmente. Fizemos um gol, ficamos com uma vantagem. O time aqui, no caso, não voltou diferente, voltou com a mesma formação. O Inter voltou diferente. Hoje acredito que tenha sido dos erros técnicos individuais que nos tiraram o domínio e o controle. Tá aqui o palavras do Felipe Luiz e gol do. Não esqueci de comentar, né? De destacar, no caso, gol do Bruno Henrique, gol do BH. Ele usa a camisa 27. O gol foi lá por volta dos 27 minutos. Que coincidência, mas foi 27, 28. E sempre ele, né? Para ser decisivo, sempre ele. É impressionante. Pô, o cara tá num processo de investigação aberto contra ele. Ele certamente tem uma equipe de advogados focada em sua defesa e mesmo assim ele consegue abstrair isso e seguir jogando, né? E jogando e sendo decisivo. Isso que é o mais impressionante. Por Gabriel Girardon, palavras do técnico Roger Machado, aqui ó, no segundo tempo demos um passo à frente, tivemos mais controle, criamos, mas não conseguimos nos beneficiar com gol. A disputa está em aberta. Dei parabéns aos atletas porque fizeram uma partida equilibrada na totalidade. Corrigir com melhor posicionamento. Trabalhamos a bola parada, tinha a combinação de, mesmo fechada ou aberta, a linha estar mais para fora da área, mas o Flamengo fez o bloqueio dos nossos zagueiros. Ajustar para que nossos zagueiros lutem com o Bruno Henrique. Este foi o equívoco. Tá aí algumas palavras do Roger, que acredita que está tudo em aberto. E eu acho que, óbvio, acho não, certamente que está em aberto, né? Um gol deixa a disputa totalmente possível, mas vai precisar fazer mais. A sequência do Inter ela é muito ruim e não é por um jogo que dá pra gente. Não é por um tempo de jogo, não é nem por um jogo, por um tempo de jogo que dá pra gente afirmar que melhorou muito ou não. Eu sempre me apego ao retrospecto, não dá pra gente também ignorar o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. Aliás, né, a mobilização para o jogo da volta vai ser tanta que é perigoso esse próximo jogo do Brasileiro, o Inter não ter um resultado positivo e aí já começar a se preocupar com a questão do rebaixamento. Já é uma preocupação hoje, que eu acho que não é uma preocupação tão gritante, não seja uma preocupação tão iminente, tão urgente, mas perder essa próxima partida no Brasileiro, que é uma possibilidade plausível, porque o foco, a mobilização vai ser para o jogo da volta da Libertadores. Você não tem a dúvida que vai custar muito em termos de disputa de Campeonato Brasileiro. Tá aqui outros resultados, ó, o Cerro perdeu, o Estudiantes venceu o Cerro fora de casa, aqui a vitória do Flamengo, como a gente destacou, na Sul-Americana, Bolívar 2-0 por Cienciano, Alianza Lima venceu a Universidade de Quito 2-0, Universidade de Chile 1, Independente, o Rei de Copas aqui, ó, o Rei de Copas, 1-0 para cima do Independente. E jogos de hoje, tá? Para finalizar,
Falei que ia ser mais rapidinho. Botafogo, LDU. Vamos ter Universitário e Palmeiras. Vamos ter Atlético Mineiro e Godoy Cruz. Vai valer, tá? Vai valer. Os últimos brasileiros aí entrando em campo e expectativa, obviamente, muita expectativa. O Botafogo que vem de uma goleada. Também o Palmeiras que vem aí também de uma vitória importante. O Galo vindo aí do gol mais rápido do Campeonato Brasileiro dessa temporada, enfim. Vamos acompanhar todo mundo e amanhã nós estamos de volta. Eu não sei, cara, não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar. Amanhã estamos de volta, fazer um curtinho que nem a gente fez hoje, né? Falar rapidinho e comentar os resultados, as boas impressões, enfim, as más impressões. Botafogo que joga em casa, Palmeiras joga fora de casa, porque vai fazer todos melhor campanha, 100% de aproveitamento na fase de grupos, vai fazer todos os jogos da volta em seus domínios, em sua residência, tá? Libertad e River Plate também, que eu não destaquei aqui para encerrar os jogos da Libertadores. Gente, é isso, no mais, vamos acompanhar os jogos, vocês torcedores, hora de fazer aquela sua fezinha, sua superstição. Vai valer, começando às 19 horas, às 7 da noite. E aí a gente vai até mais tarde acompanhando muito futebol. É isso, valeu demais, beijos, abraços. Amanhã estamos de volta, tá? Tchau.